Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Aprenda Direito Constitucional. Eu sou o professor Wellington Oliveira e vamos juntos estudar e realmente aprender Direito Constitucional. Vamos dar continuidade ao estudo dos direitos e garantias fundamentais. Hoje vamos falar sobre o direito à vida, tema complexo e extenso. Porém, ao final dessa aula, você saberá todas as características que permeiam este tão importante tema. Então, vamos aos estudos? O direito à vida, previsto de forma genérica no artigo 5º, no caput, abrange tanto o direito de não ser morto, de não ser privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna. O direito à vida é um direito fundamental, mas precioso, incerto na Constituição. Eis que, sem ele, não se pode cogitar o gozo de demais direitos. A proteção constitucional da vida se estende tanto à vida ultrainterina como à extrauterina. Em decorrência de seu primeiro desdobramento, ou seja, direito de não ser privado da vida de modo artificial, encontramos a proibição da pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, lá nos termos do artigo 84, inciso 19. Assim, mesmo por emenda constitucional, é vedada a instituição de pena de morte no Brasil, sob pena de se ferir a cláusula pétrea esculpida no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Preste atenção neste aspecto muito importante também. Entendemos que o poder constituinte originário não poderia ampliar as hipóteses de pena de morte, nem mesmo em uma nova Constituição, tendo em vista o princípio da continuidade e proibição ao retrocesso. Isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder, afastando, portanto, a ideia de onipotência do poder constituinte originário. Assim, em que pese ser o poder constituinte originário, segundo a doutrina clássica, inicial, autônomo, incondicionado e ilimitado, segundo este entendimento na qual eu me filio, ele encontraria uma limitação em sede de direitos fundamentais, pois os direitos já conquistados por uma sociedade não poderiam retroceder. Note bem, isso é um entendimento moderno e que faz muito sentido, colocando em dúvida a ideia de que o poder constituinte originário pode tudo. Quanto ao segundo desdobramento, a Constituição garante o direito a uma vida digna e em condições mínimas de sobrevivência. Segundo esse aspecto, o ordenamento jurídico difere os indivíduos, condições de viver e de desenvolver suas potencialidades em grau máximo na sociedade em que habitam. Neste sentido, a Constituição confere direito à saúde, previdência, educação, salário mínimo e a sua irredutibilidade, habitação, lazer, dentre outros direitos. Com estes fundamentos
em mente, vamos tratar a partir de agora de situações polêmicas que envolvem o direito à vida. Iniciamos pela polêmica Lei de Biossegurança, que traz em seu bojo a possibilidade de pesquisas utilizando células tronco embrionárias. O Supremo Tribunal Federal definiu o conceito de vida no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3.510, que tratava da análise do artigo 5º da Lei de Biossegurança, número 11.105 de 2005. Foram mais de 3 anos de debates sobre o tema e, por votação bastante apertada, ou seja, 6-5, decidiu que as pesquisas com células tronco embrionárias, nos termos da Lei de Biossegurança, não violavam o direito à vida. O julgamento em que estamos nos referindo foi muito importante, pois definiu o momento em que a vida começa, deixando de lado qualquer juízo de valor pessoal, ético, filosófico ou religioso, que respeitamos muito, mas juridicamente o Supremo Tribunal Federal definiu qual é este momento. Segundo o grande ministro e relator Carlos Aires Brito, o zigoto seria o embrião em estágio inicial, pois ainda destituído de cérebro. A vida humana começaria com o surgimento do cérebro, que por sua vez só apareceria depois de introduzido o embrião no útero da mulher. Assim, antes da introdução no útero, não se teria cérebro e, portanto, sem cérebro, não haveria vida. A constatação de que a vida começa com a existência do cérebro, segundo o Supremo Tribunal Federal, também estaria estabelecida no artigo 3º da Lei de Transplantes, que prevê a possibilidade de transplante depois da morte, desde que se constate a morte encefálica. Logo, para a lei, o fim da vida dar-se-ia com a morte cerebral e, novamente, sem cérebro, não haveria vida e, portanto, nessa linha, o conceito de vida estaria ligado, segundo o Supremo Tribunal Federal, ao surgimento do cérebro. Outro tema dentro do direito fundamental à vida é a questão da interrupção da gravidez do feto anencefálico. Mais uma vez, deixando de lado qualquer aspecto moral, ético ou religioso, o Supremo Tribunal Federal, para seguir a lógica do entendimento que acabei de mencionar, teria de autorizar a possibilidade de antecipação terapêutica do parto, desde que se comprove por laudos médicos com 100% de certeza que o feto não tem cérebro e não há perspectiva de sobrevida, tirando da seara criminal a interrupção de gravidez do feto anencefálico. Conforme entendimento do eminente ministro Marco Aurélio, em seu voto, fez constar que não se coaduna com o princípio da proporcionalidade proteger apenas um dos seres da relação, privilegiar aquele que, no caso da anencefalia, não tem sequer expectativa de vida extrauterina, aniquilando em contrapartida os direitos da mulher, impingindo-lhe sacrifício desarrazoado. A imposição estatal da manutenção de gravidez, cujo resultado final é irremediavelmente a morte do feto,
vai de encontro aos princípios basilares do sistema constitucional, mais precisamente a dignidade da vida humana, a liberdade, a autodeterminação, a saúde, ao direito de privacidade, ao reconhecimento pleno dos direitos sexuais e reprodutivos de milhares de mulheres. O ato de obrigar a mulher a manter a gestação, colocando-a em uma situação de cárcere privado em seu próprio corpo, desprovida do mínimo essencial de autodeterminação e liberdade, assemelha-se à tortura ou a um sacrifício que não pode ser pedido a qualquer pessoa ou dela exigido. O plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2012, por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade de interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencefálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, inciso 1 e 2, todos do Código Penal. Outro tema de grande relevância dentro do nosso assunto de hoje é a eutanásia. E para o direito, o que é eutanásia? Eutanásia é a morte induzida ou antecipada intencionalmente, com o objetivo de estancar sofrimento extremo de pessoas sem chance de recuperação. Implica, portanto, na redução do período durante o qual a vida normalmente se prolongaria. Como, por exemplo, o uso de um medicamento letal para induzir a morte de um paciente terminal. Nesse mesmo sentido, temos um outro conceito, uma outra situação, o que a doutrina chama de ortanásia, que para alguns seria a eutanásia passiva. E o que é a ortanásia? É a morte decorrente da simples interrupção dos tratamentos de saúde que vinham mantendo viva uma pessoa, mas sem chance de recuperação. Importa em deixar que a vida se esvaia em seu ritmo natural, como, por exemplo, o desligamento dos aparelhos de respiração artificial de um doente com falência dos órgãos cardiorrespiratórios. As duas figuras envolvem um conflito entre o direito à vida, o direito à dignidade da pessoa humana, bem como o dever do Estado e dos serviços e profissionais de proteger a vida, mas de forma satisfatória. No Brasil, não há dúvidas em que os procedimentos voltados à eutanásia ativa são proibidos, já que enquadrados no tipo penal de homicídio doloso, ainda que sob a modalidade privilegiada, de acordo com o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Mas a controvérsia sobre a situação penal da ortanásia. A ideia de bom senso, prudência e razoabilidade deve ser aqui considerada. A vida deve ser vivida com dignidade. Para muitos penalistas, a ortanásia constitui homicídio privilegiado praticado por conduta omissiva, ou seja, um homicídio na forma de omissão, pois o médico que assiste o doente teria a responsabilidade de empregar todos os meios disponíveis para evitar o resultado morte. Melhor entender, contudo, que a ortanásia não configura crime,
pois o médico não possui obrigação de artificialmente prolongar o sofrimento de paciente em estado terminal, se essa não é a vontade dele próprio ou de seu representante legal. Nesse sentido, por meio da Resolução 1805 de 2006 e do Código de Ética Médica, aprovado em 2009, o Conselho Federal de Medicina evidenciou que essa obrigação médica não existe e passou a permitir ao médico limitar ou suspender procedimento de tratamento que prolongue a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, desde que respeitada a vontade explícita do paciente ou de seu representante legal e garantindo os cuidados necessários para aliviar o sofrimento do doente. Muito bem, avançando na matéria, trago agora, por derradeiro, a discussão em relação à pena de morte. O inciso 47 do artigo 5º só admite a pena de morte em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Ainda assim, somente poderá ser aplicada após condenação definitiva e a comunicação ao presidente da República pela prática dos mais graves crimes militares previstos no Código Penal Militar, incluindo os delitos de traição, favor ao inimigo e tentativa contra a soberania do Brasil. Fora estas únicas exceções, a pena de morte nunca poderá ser adotada como pena por crimes comuns no Brasil. Nosso entendimento, já exposto aqui, é que mesmo o poder constituinte originário não poderia ampliar as hipóteses de pena de morte, nem mesmo em uma nova Constituição, tendo em vista o moderno princípio da continuidade e proibição ao retrocesso. Isso quer dizer que os direitos fundamentais conquistados não podem retroceder. Bom, chegamos ao fim desta aula. E se você gostou dessa aula, te convido a curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal Aprenda Direito Constitucional.